Hoje começamos nosso estudo sobre o Novo Testamento. E eu queria começar esse estudo falando justamente sobre a relação entre o Antigo e Novo Testamento. Uma problemática atual e antiga, que sempre fez parte do questionamento da igreja e que faz parte também da relação entre o povo judeu e o povo cristão. Então a questão principal é como harmonizar a mensagem cristã, a novidade trazida no Evangelho, com aquela mensagem já presente desde os primórdios, desde a criação, nos profetas, em Abraão, em tudo que estudamos na introdução à Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. É difícil porque logo de cara nos damos conta de uma frase lá em Romanos 11, 29, que diz assim: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ali em Romanos, estamos falando da, da questão do judaísmo, como nós fomos enxertados na história de Israel. Em um determinado momento, Paulo diz que os dons e os chamados de Deus são chamados irrevogáveis. Quer dizer, a primeira aliança nunca foi revogada. Mais para frente, lá em Hebreus, nós vamos nos deparar com a frase que disse que aquilo que é novo tornou o antigo algo antiquado. Hebreus 8, 13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ela declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Como assim? Um texto bíblico diz que é irrevogável, o chamado de Deus é irrevogável, é Israel também, e Paulo elabora a sua teologia dizendo que Israel não foi abandonado, que nós, cristãos, fomos enxertados nessa história de Israel, e por outro lado, uma teologia que diz, essa de Hebreus, que o que é novo torna o antigo ultrapassado. Assim, o Antigo Testamento estaria ultrapassado. Então, essa é a problemática. E uma problemática que se delineia em talvez 3 pontos, né? 3 pontos. Na questão da interpretação, na questão da teologia e na questão eclesial. Então, pelo menos a problemática, ela se estende, vamos dizer assim, em 3 momentos, em 3 vertentes. Aquela da interpretação bíblica, que nós chamamos de hermenêutica, né? A hermenêutica é a interpretação bíblica, no plano hermenêutico, no plano de interpretação, no plano da teologia, como entender a mensagem teológica da Bíblia, e, por fim, no plano da igreja, da relação entre o povo de Deus e o povo judaico, entre a antiga aliança e a nova aliança. No plano da interpretação, então, vamos começar pelo primeiro ponto. Como entender essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, considerando a interpretação, a hermenêutica? A pergunta que se coloca é justamente essa: eu posso falar Velho Testamento, Antigo Testamento? Tudo bem, posso falar, até porque falamos, né, constantemente. Mas quando eu digo antigo, estou falando de quê? De algo ultrapassado, algo que deve ser esquecido? Ou estou falando de algo que é até melhor, no sentido do vinho, né? Porque o vinho antigo é melhor. Antigo porque é primeiro, porque fundamenta a minha fé, ou antigo porque deve ser esquecido? Vocês devem entender e perceber isso constantemente na fala de algumas pregações, de alguns pregadores, na fala de alguns comentários, mesmo em qualquer debate bíblico. As pessoas dizem logo assim, bem facilmente, né? Ah, isso é coisa do antigo, acabou. Esquece, Jesus já botou um fim nisso. Aí a pergunta é, então, para que está na Bíblia? Não tem sentido nenhum. Bastaria ler o Novo Testamento. É bonito quando a gente termina um curso e um aluno fala, poxa, professor, que bom, agora eu entendi a importância do Antigo. Porque o Antigo Testamento, ele tem a sua importância primordial. Por isso que está na Bíblia. A nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, a palavra
revelada não é só a metade, só os livros do Novo Testamento. É o todo, inclusive o Antigo Testamento. Então, nessa primeira questão da interpretação, a pergunta é, não seria melhor eu falar em Primeiro Testamento? Poxa, mas se eu falar em primeiro, eu teria que falar também primeiro, segundo, vai ter um terceiro? É difícil, né? Então, talvez fosse melhor falar em Primeiro Testamento e Novo Testamento. Ou, continuamos falando Antigo Testamento, mas sem entender algo ultrapassado, como algo ultrapassado. É antigo porque é bom. É antigo porque me lembra que Deus fala conosco há muito tempo. Que Deus caminha conosco há muito tempo. Então, essa seria a questão da interpretação. Uma outra problemática seria no âmbito da teologia. Existem várias alianças? Não, na Bíblia existe uma aliança só. Deus falou uma vez com o homem e repetiu essa aliança várias vezes. Falou com Abraão, depois repetiu com Moisés, depois repetiu com Jeremias, depois repetiu no Cristo. A aliança que Deus fez com Adão é a mesma com Abraão também, né? Se vamos pensar assim, aquele toque de Deus, né? Tocando o ser humano ao criar o ser humano, muito bem representado por Michelangelo, quando Deus toca o homem e cria do nada, é o primeiro passo da aliança. Depois Deus fez essa aliança e renovou essa aliança com Noé e principalmente com Abraão. Só que Abraão, uma aliança unilateral, só Deus se comprometia, né? Se não desse certo, Abraão não tinha nenhuma penalidade, vamos dizer assim. Com Moisés, a aliança é renovada no Sinai, mas agora de um modo bilateral. Deus se compromete, mas o povo também tem as suas obrigações. Eu coloco diante de ti a vida e a morte. Agora, essa aliança também parece, o modo de oferecer essa aliança parece que não foi suficiente, porque o povo continuou caindo no pecado, continuou transgredindo as leis da aliança. E Jeremias propôs uma nova aliança. Eis que eu colocarei no meio de vós uma nova aliança. A Berit Hadashah. Assim se diz no hebraico, né? Berit Hadashah. A minha nova aliança. Só que a nova é nova, mas não em termos de conteúdo, porque você para pensar, é a mesma aliança. É nova em que sentido? É nova no modo. Eis que eu vou colocar minha aliança dentro de vós. Dentro de vós. Ninguém mais vai precisar ensinar o outro, porque eu vou colocar minha aliança dentro de vós. Nesse sentido, a aliança é nova. Somente nesse sentido. Quer dizer, somente porque muda tudo, né? E depois também Ezequiel, o profeta Ezequiel, ao dizer, eis que eu vou colocar dentro de vós o meu espírito. Aquela visão também dos ossos ressequidos que vão ressuscitando, né? Quando depois, antes, capítulo 36, Ezequiel diz, né? No 37 tem a visão dos ossos ressequidos, no 36 ele tinha dito, né? Eis que eu colocarei dentro de vós as minhas palavras. Vou tirar de vós esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. É uma cirurgia que muda o coração do ser humano. E por fim, essa aliança prometida, um dia, na Santa Ceia, o Senhor ergue o cálice e diz, eis o cálice da nova e eterna aliança. É o que ouvimos em toda a missa. Então, o Antigo Testamento não foi abandonado. O que São Paulo disse foi confirmado e é confirmado em cada celebração, né? Eis que eu coloco diante de vós a vida. Eis o cálice da nova e eterna aliança. Então, o chamado de Deus, de fato, é irrevogável. Vimos agora a problemática do Antigo Testamento em duas vertentes. Da interpretação, como entender o velho, da teologia, como entender as duas alianças, e teremos que ver em uma outra vertente, que seria a eclesial. Vamos continuar isso no próximo vídeo.